O senador Jorge Seife Júnior, em vídeo divulgado pelas redes sociais, questionou se algum brasileiro ainda tem dúvida de que o país vive uma ditadura. O senador expôs o caso de uma condenação em Cuba, uma ditadura consolidada, internacionalmente reconhecida, por memes em conversas privadas. O senador apontou que esse tipo de perseguição já se tornou comum no Brasil, onde pessoas recebem penas absurdas, sem previsão legal e muitas vezes sem acesso ao devido processo legal. O senador disse: "Isso nos mostra como regimes autoritários temem a liberdade de expressão. Qualquer crítica, por menor que seja, é respondida com repressão." Seife lembrou a intensa e aberta censura contra conservadores nas últimas eleições, sofrendo medidas abusivas, autoritárias e sem qualquer previsão legal. Ele lembrou que a censura atingiu a campanha do ex-presidente Bolsonaro, jornais conservadores como a Folha Política, cidadãos conservadores e mesmo parlamentares. Seife disse: "Agora eu é que pergunto, vivemos em uma democracia plena ou em uma ditadura já escancarada? O que vemos é a tentativa de calar vozes que representam o povo. Não podemos mais aceitar esse tipo de interferência." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, senador Joacir falando. Pessoas me perguntam se já vivemos uma ditadura no Brasil aos montes de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Vou responder isso com uma notícia absurda vindo de Cuba. Um cidadão cubano foi preso e condenado a 2 anos de prisão por compartilhar memes que criticavam os ditadores do regime. 2 anos por expressar uma opinião de forma bem-humorada. Isso nos mostra como regimes autoritários temem a liberdade de expressão. Qualquer crítica, por menor que seja, é respondida com repressão. E essa não é uma realidade distante aqui no Brasil. Vivemos de forma muito semelhante. Durante as eleições de 2022, vimos várias postagens do presidente Jair Bolsonaro sendo retiradas do ar pela Justiça Eleitoral. Eram conteúdos que mostravam fatos, mas foram censurados. Isso, sem dúvida, impactou diretamente o resultado das nossas eleições. Empresários perdendo redes sociais, recebendo a Polícia Federal por conversas privadas de WhatsApp. Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Monarca, Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, Bárbara do Chacalizei e até a juíza Ludmila Lins Grilo, em diferentes níveis, todos foram denunciados, ameaçados, cancelados, perseguidos, suspensos ou desmonetizados. E não para por aí. Deputados como Ramagem, Rodrigo, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Daniel Silveira e até o senador Marcos Duval sobre a mesma condição. Algum deputado ou jornalista de esquerda na lista? Claro que não. Ela está inelegível por uma reunião com embaixadores. E um condenado em todas as instâncias, incluindo o Supremo Tribunal Federal, solto, elegível e hoje presidente da República, mesmo com sua vasta ficha criminal. Agora eu que me pergunto, vivemos uma democracia plena ou uma ditadura já escancarada? Seja em Cuba ou no Brasil, o que vemos é a tentativa de calar vozes que representam o povo. Não podemos mais aceitar esse tipo de interferência, seja de ditaduras ou órgãos que deveriam garantir a democracia e proteger a Constituição. A liberdade de expressão, pessoal, é um direito fundamental que precisa ser defendido em qualquer país. Se nós não lutarmos por ela, corremos o risco de perder a nossa voz. Vamos seguir resilientes, corajosos, engajados, denunciando esses abusos, seja o que for, e principalmente, defendendo a verdade. Tamo junto, vamos avançar e não perder a esperança. Olá, amigos de todo o Brasil. Estou aqui nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Tem uma garotada do meu lado aqui. 6 crianças, filhos do mesmo homem. Um homem trabalhador, honrado, que nunca teve envolvido em problema nenhum, mas no momento está condenado a 17 anos de cadeia. Eu chamo de órfãos de pais vivos. Será que quem condenou esse seu Ezequiel não tem coração? Não pensa no futuro das crianças? Ele não está preso ainda, tá? Logicamente, por esse mundão afora. Então apelo a todos vocês, não deixe essa chama apagar. Uma grande injustiça foi feita pelo Supremo Tribunal Federal contra Ezequiel e contra centenas e centenas de pessoas. Não é justo punir com 17 anos de cadeia, acusando-os de tentativa de golpe de Estado armada. Vocês sabem o que aconteceu. Agora essas crianças estão sofrendo a ausência do pai. Alguns estão presos, outros estão fora do Brasil. Como todo mundo sabe, que na Argentina tem mais de 200 foragidos lá. Até quando a gente vai aguentar isso aí? Até quando se fala tanto Estado Democrático de Direito? Essas crianças vão sofrer crescendo sem a presença do pai ao seu lado. A gente apela aos senadores que não assinaram ainda
a questão do impeachment. Pense nessas crianças, não é em mim não, nem no Ezequiel. Pense nessas crianças. Qual o futuro delas? É um crime o que estão fazendo. O Brasil até pouco tempo um país democrático. Hoje em dia um país ameaçado, censura para tudo quanto é lado. Estão roubando a nossa liberdade, estão roubando o futuro dessas crianças, crescendo sem os pais, a mãe com angústia, 6 filhos. Estou falando apenas de uma família. Em todos os locais que eu vou pelo Brasil, encontro mães sem os pais, pais sem as mães, repito, filhos que estão crescendo sem os pais, órfãos de pais vivos. Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, vocês não têm coração? Não é por mim não, esqueça mim, sei que o que alguns querem fazer comigo aí, não sei se vão conseguir. Agora, perseguir essas crianças, são centenas de crianças por todo o Brasil. Que Deus abençoe o Supremo Tribunal Federal, que Deus abençoe o nosso país, que Deus nos livre dessas pessoas que não têm coração. Um abraço a todos, vamos em frente. Obrigada. Só isso daqui, quem é candidato a vereador, prefeito não fala não, vereador, que conhece um deputado estadual federal, não é pra fazer política não, pô, usar as crianças aqui pra fazer política, vote em mim, não é isso, pra mostrar a realidade. Imagine vocês, presos em casa, tem filho pequeno, crescer sem o pai preocupado, como é que tá a minha esposa, como é que estão meus filhos, é o que estão fazendo, acusar e prender gente de que tentativa violenta, armada, de mudar o Estado Democrático de Direito, não tem cabimento isso. Acredito que quase todos, ou a maioria, nunca viu uma arma de fogo na frente, são presos. Mas vamos lá, vamos ganhar essa guerra, se Deus quiser.